Oi pessoal, aqui é o Giovanni Oliveira da Oliveira Imóveis e estamos aqui para mais um vídeo da série Portugal em Minutos, trazendo novidades sobre Portugal e também sobre o ramo imobiliário. E no vídeo de hoje a gente vai falar um pouquinho do processo de compra do imóvel, né? No vídeo anterior a gente falou sobre os impostos envolvidos, né? Quais são os custos envolvidos no processo de compra. E hoje eu vou falar um pouquinho como que é o processo da compra em si, como que faz esse processo para quem está principalmente no estrangeiro, que tem carência de informações. Quem está aqui consegue vasculhar, ir nas imobiliárias, ir nos bancos e tal, mas e quem está fora? Como que a gente consegue pegar mais informações a respeito disso? Com a Oliveira Imóveis, né? A gente dá aqui no vídeo um pouquinho de informação para vocês e esse é o tema de hoje. Bora lá? Então, pessoal, vamos indo direto ao assunto, né? O que é importante na hora de olhar o imóvel? Não é só o preço dele em si, né? Porque você tem ali atrelado a ele todos os custos envolvidos e isso é muito importante. Eu já fiz um vídeo lá atrás também, o que é mais importante na compra do imóvel além do preço, falei sobre isso. E no vídeo de ontem, como eu comentei no início do vídeo, né, antes da vinheta, as questões dos impostos. Mas o que mais que tem de informações que a gente pode aqui destrinchar para vocês, né? Primeiramente, muita gente vem na Oliveira Imóveis perguntando sobre valores, né? Giovanni, eu consigo comprar um imóvel com 90 mil, Giovanni, eu consigo comprar um imóvel com 60 mil, com 50 mil. No vídeo de quinta-feira, uma pessoa perguntou sobre 40 mil, se é possível achar apartamentos dentro desse preço. E olha, se for interior do interior, acho, sendo já bem direto, né? Não vou ficar enrolando a resposta para falar só no final do vídeo, não. Sendo bem direto, acho. É um imóvel interessante? Nem tanto, tá bom? Infelizmente, não é fácil. Aqui em Braga, o mercado como um todo, a gente sabe que o mercado como um todo ele deu uma aquecida gigantesca, né? Aqui em Braga, num bairro social que existe, você pega aqui imóveis num bairro social por 60 mil. Na região de Setúbal, a gente tem algumas áreas ali também que são bairros sociais, que consegue na casa de 50, 55 mil também, muito pareado com Braga. Em Lisboa também, algumas coisas desse tipo. Mas aí fica essa questão, vale a pena morar num bairro social? É interessante? É um choque cultural muito grande para quem vem do Brasil. Então aí você já fica com aquela dúvida, né? Vale a pena, não vale? Como é que é isso? Então já é um ponto a considerar. Eu sempre coloco aqui que o ideal é sempre próximo de 100 para cima. Não estou falando isso para poder excluir ninguém que está pensando abaixo disso, não é isso. É justamente para poder a pessoa ter um pouquinho mais de cuidado, digamos assim, porque você migrar de país e cair de paraquedas num outro país, sem conhecer cultura, sem conhecer as coisas como funcionam, e por causa de um orçamento baixo, ter que olhar um imóvel numa zona mais estranha, pode te fazer lá no futuro se arrepender da escolha. Então, quanto mais você se planejar financeiramente para conseguir pagar um pouco mais, melhor. Tá? Então, esse é o primeiro assunto que eu gostaria de comentar. Se planejem financeiramente. Dito isso, quais são os requisitos que os bancos pedem aqui para poder olhar um financiamento, né? No mínimo 3 documentos, tá? Passaporte, claro, é o único documento de identificação válido internacionalmente, então passaporte obrigatório. Segundo, imposto de renda no Brasil, é importantíssimo você ter o imposto de renda. Ah, Giovanni, mas eu sou isento. Faça, se você se planeja vir para cá, mesmo quem é isento pode declarar. O isento ele não tem a obrigação de declarar. Mas se você tem planos de mudar do Brasil, faça o imposto de renda mesmo sendo isento. E aí já fica uma questão a se analisar. Se você é isento,
ou se você não é isento, você tem até um bom rendimento, mas você dá aquele jeitinho ali de sonegar, coisa do tipo, não faça isso mais se você planeja mudar. Por quê? Porque o banco vai analisar seu imposto de renda e é com base nesse imposto de renda que ele vai fazer os cálculos de quanto você recebe anualmente, porque o imposto de renda ele dá justamente esse montante final, né, do ano, e vai ver se você tem uma renda comprovada no imposto de renda que justifica o valor da prestação que você vai ter do imóvel aqui ou não. Então a pessoa que é isenta, depois falar que, mas eu consigo fazer uns por fora aqui, provar isso para o banco é muito difícil, porque ele vai usar o imposto de renda. Então é importantíssimo ter o imposto de renda, tá bom? O terceiro documento é os 3 últimos contra-cheques. Seja prolabore, seja de reformados aposentados, seja aposentadoria pública ou privada, para quem trabalha mesmo para outra pessoa, então os contra-cheques, os olerites, para quem é dono do próprio negócio ou prolabore. É muito importante você ter um histórico de pagamentos recorrentes, né? Ou seja, os pagamentos mensais. Isso também vai entrar como um documento obrigatório para provar ali que você continua tendo os rendimentos, não é só o imposto de renda. O imposto de renda ele te fala sobre o último ano, mas e atualmente, como você está? Como você está? Então é importante, o mineirês falando, né? Como é que você está, né? É importante você então provar no mês atual que você também teve um salário e, portanto, os 3 últimos são sim obrigatórios. E em alguns casos os bancos pedem pelo menos mais um documento que também é obrigatório, que é o SCR. É o documento emitido pelo Banco Central que pega ali todos os seus financiamentos, todos os seus valores em dívida, seja cartão de crédito, hipoteca de casa, carro, tudo que tiver atrelado ao seu CPF vai sair nesse documento. Então é importante também você tirar ele. E mandando aqui para a gente olha junto aos bancos a aprovação do seu crédito, vê com base nessa questão financeira sua qual valor de compra você pode conseguir aqui e, claro, junto com esse valor de compra, qual seria o montante financiado, o montante de prestação, taxa de juros e tudo mais. Então a gente já consegue ter um parâmetro para você. Então isso é uma coisa importante da gente estar aqui alinhando. E aí, qual é o grande segredo da Oliveira Imóveis nesse sentido? Para quem ainda segue aqui o Portugal em Minutos, mas de repente não sacou ainda que a gente também dá assessoria nesse sentido. É que a gente, além de cuidar da parte do financiamento dos nossos clientes, coisas que as imobiliárias normalmente não fazem, né? Elas estão preocupadas com o vendedor, quem está comprando é que tem que correr atrás do financiamento. Nós da imobiliária corremos atrás do financiamento do cliente. Nós ainda temos também um outro diferencial. A gente cuida de todo o processo, sempre pela ótica do comprador, não é pela ótica do vendedor, tá bom? Então a gente está preocupado com quem compra e não com quem vende. Então a gente passa mais segurança ainda para quem está querendo comprar um imóvel aqui em Portugal, para quem está arrendando também, porque a gente vai observar todos os pontos, todas as características, não só do imóvel, como da localização dele, do bairro, da zona dele dentro do bairro, para falar se é boa ou não é. Tá legal? Outro ponto interessante para quem está querendo financiar um imóvel, idade, tá? O Banco de Portugal, que funciona como se fosse um banco central aí no Brasil, ele tem um limitador de idade para as pessoas. Então, só pode ser financiado um imóvel até os 75 anos de idade, tá? Se for a Caixa Geral de Depósitos, que é mais ou menos parecido com a nossa Caixa Econômica Federal aí no Brasil, um banco totalmente do governo, esse prazo ele pode ser alargado até os 80 anos, tá? E aí vem uma pergunta interessante. Giovanni, eu tenho 40 anos, a minha esposa tem 70. Ou eu tenho 70 e minha esposa tem 30, 40, 50. Posso fazer o financiamento com a idade dela?
ou seja, com a idade da minha pessoa tem menor idade para ter um prazo maior de pagamento? E a resposta é não. Se você é casado no papel, a resposta é não. O prazo sempre vai ser dado pelo maior, tá? Para justamente ter um cálculo menor de tempo. Então, se você tem 70 e o seu cônjuge tem 30, você só tem direito a 5 anos de financiamento. Se você tem 40 e o seu cônjuge tem 30, você só tem direito a mais 35, não 45 por causa da idade do seu cônjuge. É sempre a idade da pessoa de mais idade, tá? Ela é o balizador do processo. Agora, se você tem união estável no Brasil, e aí vale essa dica, né, esse plus aqui de informação. Se você tem união de fato no Brasil, aqui em Portugal ela é considerada solteiro. Você vai ser considerado solteiro. Ela não tem validação jurídica para os bancos. Então você é solteiro. E aí sim dá para usar a idade da pessoa que tem menos anos de vida. Então se você tem 40 e o seu cônjuge 30 e vocês não têm certidão de casamento, vocês têm só uma união de fato, aí a gente consegue usar não os 40 anos, mas sim os 30, porque aí pode fazer o processo com uma pessoa solteira de 30 anos, e aí vai colocar um prazo máximo para chegar nos 75, beleza? Então fica isso de dica. Só é importante lembrar que aí essa pessoa tem que ter os documentos todos, imposto de renda, os 3 últimos salários e tudo mais, tá bom? Outra dica também interessante e última sobre o processo de compra de imóvel. Gente, isso aí vale como uma informação também bem interessante. Os processos, de uma forma geral, todos eles têm que cair na imobiliária já todo documentado. Isso é uma boa prática que as imobiliárias deveriam ter, em alguns casos não tem, tá? Mas todo o processo, quando uma imobiliária capta um imóvel, faz a angariação de um imóvel para poder fazer a venda dele, ela já tem que ter a certeza que aquele imóvel está 100% aprovado para ser vendido. Então, documentação todo dia e tal. E, infelizmente, isso não acontece, tá? Com muitas imobiliárias, muitas. Quando a gente vai fazer o processo, a gente visita o imóvel para o nosso cliente, a gente pergunta como é que está a documentação e muitas falam que mas está faltando aqui um outro, a gente já está providenciando. Então, para quem está querendo fazer esse processo sozinho, sem usar não só o Oliveira Imóveis, mas sem usar qualquer outro imobiliário, indo direto em proprietário e tal, ou até mesmo algumas imobiliárias, mas infelizmente não é 100% todas confiáveis, tomem muito cuidado, tá? Isso é uma dica que eu estou dando, estou querendo falar mal de imobiliária nenhuma, tanto é que não vou citar nome de nenhuma, mas tomem muito cuidado nesse sentido. Porque às vezes você pega um processo que parece simples e quando vai ver tem um monte de documento que tem que ser dado. Eu já tratei um processo de venda de um imóvel que tinha 11 donos, eram todos herdeiros dos falecidos donos, então era uma confusão danada, muita gente. E aí tinha herdeiro que já tinha filho, então eles também tinham que aprovar o processo, tinha filho menor de idade, é uma embolação danada. Então tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. E tem aqui, infelizmente, aquilo que eu falei no início. Muita imobiliária que está preocupada só, e assim, eu não vou dizer muito, não, eu vou dizer todas, praticamente. Elas estão preocupadas com a venda, com o vendedor. Ela quer angariar. Quanto mais imóvel ela angariar e melhor ela pôr um sorriso no rosto para quem está vendendo, melhor. Mas ela está, entre aspas, ali, pouco se lixando, desculpa a palavra, para quem está comprando. Tanto é que elas não se responsabilizam por mexer com a parte do financiamento, elas não se preocupam com nada disso. Elas podem dar até um suporte ali, você já olhou financiamento, aprovação de crédito, não, deixa que eu peço isso para você. Mas ela não vai se responsabilizar. E isso é um perigo, porque na parte de documentação, na parte do financiamento, pode ter questões, principalmente envolvendo quem está vindo com dinheiro de fora, que
as imobiliárias daqui não vão estar tão acostumadas com isso. E aí é um problema grande para resolver, e é aí que entra a Oliveira Imóveis, justamente para te auxiliar, cuidar do seu processo com todo o cuidado, sabendo todos os parâmetros que um imigrante precisa para comprar um imóvel, que ainda assim é uma ótima oportunidade, é um investimento muito melhor do que ter o dinheiro em real. Isso eu friso direto e reto, porque hoje você ter o seu dinheiro, uma poupança em euro, seja preso dentro de um imóvel ou não, ter o dinheiro em euro é muito mais vantajoso que ter em real. Você vê a oscilação da balança comercial aí, você pega quando está ele na baixa, manda para cá, quando ele está na alta, você devolve ele para o Brasil, ou seja, você fez dinheiro sem ter feito nada, só te trazer para cá e depois devolver para o Brasil, só aproveitando a flutuação do câmbio, você já ganhou dinheiro. Então é uma observação que você tem que ter quando você quiser investir seu dinheiro. Invista em euro, invista em Portugal, que vale muito a pena, e confie em quem sabe fazer isso. Modéstia à parte, a gente está aqui para isso, para ajudar, auxiliar todo mundo nesse processo de compra de imóveis, porque a gente é especializado em imigrantes. Gente, queria dar essa dica, porque vieram perguntas a respeito de compra de imóvel depois do vídeo de quinta-feira. Eu quis dar essa dica para vocês, dar essa continuidade. Quem ainda tiver dúvidas, quem tiver ainda questionamentos, podem colocar nos comentários perguntas. Eu vou ter todo o prazer de falar, de ajudar, tentar esclarecer. Eu estou aqui para isso mesmo, tentar passar informação para ajudar no planejamento de mudança, para ele ocorrer da forma mais clara, transparente e minimizando os riscos possível, tá? Então eu faço isso de coração, podem colocar nos comentários que a gente vai tentar sempre responder todo mundo. E sábado que vem vamos ter outra live, tá? Quem sabe dessa vez mais rápida, sem sofrer tanto, porque na última live quem participou viu, teve muito probleminha técnico, eu tentando entender como funcionava. Foi minha primeira live que eu mesmo organizei, né? As lives que eu participei foram com outros youtubers, mas essa foi minha primeira. Então sábado que vem já vai ter outra, e fiquem com Deus. Tchau, tchau.